Um aluno do cursinho me pediu uma questão da AFA, a questão de 2013 para os ingressantes em 2014, que era uma questão que envolvia empuxo e envolvia também dilatação térmica. Uma questão um pouco trabalhosa, mais trabalhosa matematicamente, tá? Do que a parte física. E eu vou fazer aqui essa questão para ele e para todo mundo que quer aprender um pouco de física. E se você quer aprender física, você está no lugar certo, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, para a questão aí para atender o nosso amigo. É isso aí, galera, é uma questão aí de 2013 para os ingressantes de 2014 e essa questão vai falar de dilatação térmica, vai precisar de empuxo e vai ter um trabalho matemático meio chato, tá? Mas a gente precisa, né? A gente precisa aprender a dominar isso aí. Então tá aí, a prova foi 28 de julho de 2013, para quem ia ingressar em 2014. Então vamos lá, sem mais delonga, para a questão. A questão diz o seguinte: um corpo homogêneo e maciço de massa m e coeficiente de dilatação volumétrica constante γ é imerso inicialmente em um líquido também homogêneo a temperatura de 0 graus Celsius e é equilibrado por uma massa M1 através de uma balança hidrostática, como mostra a figura abaixo. Então tem uma balança aqui, né? Você põe uma massa M1 e está tudo em equilíbrio com esse corpo mergulhado na água, né? A água foi o quem disse, ele disse que era um líquido mergulhado em um líquido qualquer a temperatura de 0 graus Celsius. Então vamos lá. Levando o sistema formado pelo corpo imerso e o líquido até uma nova temperatura de equilíbrio térmico X, quer dizer, a temperatura vai de 0 para X. Então tem uma variação X de temperatura, né? De 0 para X é X. A nova condição de equilíbrio da balança hidrostática é atingida com uma massa igual a M2. Então, para ficar em equilíbrio depois que eu aqueci o meu sistema, não dá mais para ser feito isso com a massa M1, tem que ser uma massa M2. Na ausência de quaisquer resistências, tá? Como sempre, sem atrito, resistências do ar, essas coisas aí, né? Sem levar em conta a viscosidade do líquido, etc. e tal. Nessas condições, o coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido pode ser determinado por... Então, depois de tudo isso, o que ele quer? O coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, tá? Deixa eu pegar um apontador aqui que fica melhor, tá? Então vamos lá, qual é o coeficiente de dilatação térmica do líquido? E tá aqui as alternativas aqui para vocês, tá? Tá aqui, não vou ler essas alternativas, que é complicado aí. Mas tá aí as alternativas, nós temos que chegar em alguma coisa assim, né? Onde M1 e M2 são as massas, M é a massa do corpo que está mergulhado no líquido, tá? Que depois vai de 0 graus até X, tá? M1 e M2 são as massinhas que são colocadas aqui na primeira situação e na segunda situação. Na primeira situação, temperatura 0 com a massa M1. Na segunda situação, equilíbrio com a massa M2 na temperatura X, que o líquido atinge X. Bom, sem mais delongas, vamos lá, galera. Então, como todo exercício que envolve força, a gente começa marcando as forças. Aqui eu já marquei a força-peso. A força-peso, vamos marcar aqui, peso. Só que eu pus P de peso e um M minúsculo, que é essa massinha aqui. Então isso puxa, essa balança deveria sofrer um torque, né? Mas do outro lado equilibra. Então vamos marcar as forças do outro lado. O que eu vou ter lá do outro lado? O peso dessa esfera, tá? Puxando para o outro lado, só que também tem a tração nesta corda e também tem a força de empuxo, ele está mergulhado num líquido. São essas forças que estão agindo aí. Eu tenho que calcular essa tração, porque é essa tração que puxa essa esfera para cima, que é a mesma tração, galera, aqui ó, a tração que puxa a esfera para cima é a mesma tração que puxa o braço da balança do lado esquerdo para baixo. E é equilibrado do outro lado pelo peso da massa M minúsculo. Vou repetir para vocês. Aqui eu tenho apenas o peso da massa M minúsculo, apoiado aqui no meu sistema. Estamos desprezando toda a massa de tudo isso aqui, considerando só essa massa como relevante. Aqui nós marcamos as forças. Essa tração na corda é a tração que sustenta a massa M, que ao mesmo tempo a reação dela puxa aqui para baixo.
Então veja que essa tração, fica legal de ver já de cara, que essa tração equilibra com esse peso, então eles têm que ter o mesmo valor, tá? Os vetores não estão do mesmo tamanho porque o desenho não ajuda aí, mas essa tração equilibra com esse peso, tá? Então eu já sei o valor dessa tração, é o peso da massa que está aqui, tá? Esse vetor deveria ter o mesmo tamanho desse, uma vez que eles são iguais, tá legal? De mesma intensidade, melhor dizendo. Tá? Então eu escrevi a equação, ó, aqui pensando nessa massa aqui, M maiúsculo, eu sei que tem o empuxo para cima e a tração para cima e está em equilíbrio com o peso para baixo, PM, peso da massa M maiúsculo. Tá? Então empuxo mais tração, as duas forças que estão para cima aqui na massa M, empuxo mais tração, equilibrando com o peso para baixo, que é MG, peso é MG, correto? Então eu já sei que esse empuxo é, por exemplo, igual a E. A tração, lembra que eu falei que essa tração equilibra com o peso da massa minúscula? Então, E, no lugar da tração, já pus MG, é igual a MG maiúsculo. E isolei aqui o meu empuxo. Aqui. Então tá, quanto vale o meu empuxo? MG, que é esse referente a este corpo, é o peso dele, menos MG, que é referente ao corpo que está colocado aqui. Agora eu tenho duas situações. Na primeira 0 graus Celsius, na segunda x graus Celsius. Tá indo? Eu vou escrever essa equação duas vezes aqui, tá? Então eu vou escrever aqui em cima para vocês, ó. Na primeira situação, então vamos lá. Quem é empuxo, você lembra? Empuxo é a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado. O volume do líquido deslocado é o volume do corpo mergulhado. Então por isso que eu escrevi, ó, no lugar desse E eu estou pondo densidade do líquido, o volume deste corpo, tá, vezes a gravidade. É a formulinha do empuxo, lembra disso? Se não sabe empuxo tem que dar uma olhada, senão não consegue fazer. Do lado de cá é MG menos MG. Só que na primeira situação a massinha é M1. Então eu tenho a densidade do líquido, o volume do corpo, a gravidade, tudo isso é meu empuxo. Massa vezes a gravidade, tá, desse corpo, massa vezes gravidade desse. Tá? Beleza? A questão meio brava aí, né? Escrevi de novo essa questão, essa equação. Agora pensando o seguinte, quando eu aquecer isso aqui, a densidade do líquido muda. A densidade do líquido muda. Então eu tenho agora uma densidade de linha. Não é a mesma, é o mesmo líquido, não é a mesma densidade. O volume do líquido deslocado não é o mesmo. Professor, mas a esfera lá não é a mesma? É, mas ela também dilata, então o volume não é o mesmo. Tá? Vezes a gravidade, e do outro lado mg menos mg. Só que agora é a segunda situação onde eu tenho uma outra massa que é a massa m2. Tá? Então eu peguei esta equação que aqui está e escrevi ela duas vezes, substituindo o empuxo por densidade do líquido, volume do líquido deslocado, que é igual ao volume do corpo mergulhado, vezes a gravidade. Ok? Tranquilo? Escrevi ela duas vezes. Quase sempre, galera, eu não gosto de dizer nada assim, é sempre assim, mas toda vez que eu tenho duas situações, é sempre legal escrever as equações, as duas equações, e ver lá o que vai acontecer. Geralmente divide uma pela outra e a gente consegue se dar bem com isso, né? Então normalmente a gente faz o quê? Escreve uma equação em cima, outra embaixo, as duas situações são idênticas, né? As equações são idênticas às equações e eu pego a equação de cima e divido pela equação de baixo. Bom, aqui você já deve ter percebido que o G ele é fator em todos os termos aqui nas duas equações. Tá? O que me permite já de cara arrancar esse G daí, beleza? Então como é que fica a equação? Ficou mais simplificada agora, ficou mais simplificada, né? A equação de cima, densidade vezes o volume do corpo mergulhado, que é esse maiúsculo, igual a massa menos massa, que é a massa M1. E embaixo, né? Embaixo a equação é idêntica. Densidade, só que é a nova densidade, o líquido esquentou, né? Volume é o novo volume daquele corpo, mudou o volume, ele foi aquecido. Massa menos massa. A massa em equilíbrio aqui, na primeira situação é M1, na segunda situação o equilíbrio se dá com a massa M2. Tá legal? Bom, tranquilo?
Eu vou precisar lembrar disso aqui também, né? Eu vou precisar lembrar disso aqui. Se você não lembra, passa lá. Eu tenho lá na playlist de curso de termologia, tem lá a dilatação térmica, eu te mostro essas equações. Então V, que é o volume de um corpo, é o volume final de um corpo, é igual ao volume inicial que o corpo tem, que multiplica 1 mais o coeficiente de dilatação do corpo, vezes a variação de temperatura. O corpo variou a temperatura, ΔT, ou Δθ, se você preferir, de 0 para x, a variação é x. Eu tenho que entender que isso serve para o líquido e isto serve para o corpo. Essa formulinha me permite calcular qual é o volume final, partindo do volume inicial, depois de um aquecimento x e um coeficiente de dilatação γ. Tá? Professor, não estudei dilatação ainda, aí fica meio complicado você acompanhar o exercício. Tá? E densidade, você também sabe que é massa sobre volume. Eu estou chamando de volume inicial porque ela vai mudar, né? Vai aquecer, vai ter um novo volume. Então eu tenho a densidade que é massa sobre volume, mas eu vou aquecer o corpo, a nova densidade é a massa no outro volume. O outro volume, quem é outro volume? É o volume inicial, mais 1 vezes γ do líquido vezes o coeficiente de dilatação. Quer dizer, aqui estou falando da densidade do líquido. A densidade do líquido, que vai mudar, é massa por volume inicial, mas vezes quem aquecia o corpo, quem é o volume final, é o volume inicial, que multiplica 1 mais o coeficiente de dilatação do líquido vezes a variação da temperatura. Então eu estou pensando na densidade do líquido que vai mudar. Tá? Na densidade do líquido que vai mudar. E também vou pensar no volume da esfera que também vai mudar. Então tudo isso vai ter que entrar naquelas equações. Tudo isso vai ter que entrar naquelas equações, tá? Aqui, ó, M dividido por V0, tá aqui, ó, M, tô passando aqui o apontador, dividido por V0, tá aqui, ó, M por V0 é a densidade que eu tinha antes do líquido ser aquecido. Então a nova densidade, depois que eu aqueço o líquido, é a densidade anterior dividido por 1 mais γ do líquido vezes a variação de temperatura. Tudo bem? Qualquer coisa, aproveita para. Um exercício desse é bem trabalhoso, né? Vale um joinha de vocês, vale aí compartilhar, eu acho que vale. E vale também se inscrever no canal, né? A gente faz isso aí, você não paga nada, a gente faz de graça, é muito legal fazer, a gente gosta de fazer, gosta de ajudar. E o troco que você me dá é se inscrever no canal. E eu fico muito agradecido, tá? Às vezes esse exercício não é para todos, né? Você precisa ver até onde você já foi com a matéria aí, senão para você não está dando. Bom, aí eu vou pegar as equações que a gente conhece, tá? Eu só peguei lá da outra página lá. Não, o que é isso? Do jeito que a gente desenvolveu lá, trouxe para cá. E vou substituir essas coisas dentro dela, tá ok? Então, na primeira situação, eu tinha densidade, volume do corpo, massa, tá tudo direitinho. Essa aqui, ó. Só copiei aqui. Agora vamos para a nova situação depois que eu aqueço o líquido. Vamos lá. Olha como é que fica complicado, né? Porque a densidade, nova densidade D' é a densidade anterior dividido 1 mais γ do líquido vezes x, tá? Que é o que está aqui, ó. A nova densidade é a densidade anterior 1 mais γ do líquido vezes x. Esse x é a variação de temperatura. Tudo isso aqui, galera, vezes o volume, mas é outro volume, tá? É outro volume, não é o volume inicial, tá? Que é o volume inicial que multiplica 1 mais γ vezes a variação de temperatura, que está aqui. Tudo isso é igual a M menos M2. Aqui é M menos M1, aqui é M menos M2. Galera, se você acompanhou até aí, já tá bom pra caramba, porque agora já tá há algum tempo, depois que marcou as forças, escreveu a equação, apresentou as equações de dilatação, agora é só transpiração, galera. É só matemática. Se você sabe matemática, você termina. Se não sabe, fica bem complicado, né? Eu vou continuar dividindo uma equação pela outra. Aqui você já percebe que eu posso cortar, ó lá, desse lado esquerdo da equação, dividindo por esse lado esquerdo da equação, eu posso cortar a densidade, tá? Também posso cortar esse volume, tá? Cortei o volume. Bacana? A equação já ficou mais simplificada. Olha lá, em cima aqui ficou 1, M menos M1, e embaixo cortei isso, vou jogar esse termo em cima aqui, ó, tá multiplicando, fica 1 mais γ ΔX, o γ é o coeficiente de dilatação volumétrica daquela esfera, vezes x, e aqui é o γ do líquido, que aliás é a pergunta do exercício.
porque o líquido também dilata, 1 mais gama do líquido. Jogo um lá em cima do outro, tá? E isso é igual a M menos M2. Tá indo aí? Bravinho, bravinho. Eu sei que é. Você pensa que eu sentei e fiz de uma vez? Fui fazendo, comete um errinho aqui e volta, né? Não fiz aí. Ah, professor, cada questão na AFA tem que fazer em 3, 4 minutos. É por aí, né? Não lembro agora. Talvez essa seja a questão na época, preciso ver a prova, rever, não lembro agora. Talvez foi a mais difícil, talvez era a questão certa de pular, fazer depois, né? Não porque ela seja conceitualmente difícil, é porque ela é muito trabalhosa. Como é que eu termino isso, professor? Cara, você não pode perder de vista que é esse cara que você quer. É esse cara que você quer, tá? Então agora vamos lá para a matemática, né? Como é que eu vou fazer? Pegar a equação de cima e dividir pela de baixo. Vou pegar 1 e dividir por tudo isso. Quando eu pego 1 e divido pelo número, isso é o inverso daquele número. Então vai dar o inverso desse cara aqui. Tá? Vai dar o inverso desse cara. E vou pegar esse cara e dividir por esse de cima. Então o lado esquerdo da equação, né, os termos do lado esquerdo dividido pelo lado direito também divide aqui, ó, membro a membro. Pega tudo do lado esquerdo, divide, tudo do lado direito, divide. E aí fica assim. Vamos lá? Inverteu aquele lado e ficou M menos M1. Vou até voltar lá se você ficou com dúvida, né? Vai inverter esse cara, o gama do líquido vai lá para cima e vai ficar MM1 sobre MM2. Tudo bem? Então tá aqui, ó, o gama do líquido foi lá para cima, M menos M1, M menos M2. Tá? Tá focado que é esse cara que eu estou procurando? O que eu faço agora? Vamos ver que você viu o que eu fiz aqui. Eu isolei ele, né? Eu isolei ele. Como é que eu fiz para isolar ele? Peguei todo esse termo que está aqui e passei multiplicando. 1 vezes M, 1 vezes menos M1, gama x vezes M, tá? Gama x vezes M menos M1. Tudo multiplicando esse termo aqui, tá? E do lado de cá, quem ficou? 1 mais lambda do líquido vezes x. Pessoal, mas cadê o 1 aqui? Passei para lá subtraindo. Passei para lá subtraindo. O próximo passo, vou dar uma ajeitada nesse negócio e passar o x dividindo, né? E esse 1 aqui, eu vou escrever como M menos M2 sobre M menos M2. Dois caras iguais dividido é 1, né? Então, para você ter uma ideia, o que eu vou fazer? Aqui, ó. Esse 1 eu escrevi como M menos M2, M menos M2. Isso é 1, porque assim eu tenho os denominadores iguais. Menos com mais desse M é menos com menos é mais. Aqui os denominadores são iguais, eu posso somar essas coisas aí. Tá? Eu posso somar essas coisas. M menos M1, gama delta x vezes esse cara, menos M mais M2, tá tudo aqui, ó. Tá? E aqui o denominador é o mesmo, tá aqui o denominador comum. E agora, eu tinha falado que ia passar, mas agora que eu passei, o x está multiplicando, passei dividindo, 1 sobre x. Beleza? Vamos fazer o seguinte, aí você tem que olhar nas alternativas. Você olha nas alternativas para ver como é que o cara quer isso escrito, tá? Vamos fazer umas continhas aqui, já vamos ver que tem M aqui com menos M, né? Já vamos dar uma ajeitada nisso. Vamos lá para outra folha que fica melhor, tá? Olha lá, mandei fora esse M com menos M, já foi embora, ok? E vou separar esses caras aqui, ó. Tem um menos M1 e um mais M2. Vou deixar eles juntinho ali e reescrever. Então ficou assim, ó. M2 com menos M1 tá aqui, ó. Tá legal? Dividido por M menos M2, multiplicado por 1 sobre x. Eu quebrei esse termo aqui em 2, com dois denominadores iguais. E peguei gama x M menos M1 dividido por M menos M2, tudo isso multiplicado por 1 sobre x. Tá indo? Aqui o x vai embora, tá? Então vai ficar o gama. Aqui o x não vai embora, não tem como cancelar. Aqui tem, o x foi embora. E aí você fica assim, gama do líquido vai ser M2 menos M1 sobre M menos M2, 1 sobre x, mais M menos M1, tá? Que tá aqui, ó. Sobre M menos M2, o x foi embora, esse gama eu multipliquei pelo lado de fora, tá? Tá multiplicando esse termo, eu pus aqui do lado de fora. Tranquilo? Então eu sei que
é árduo, né? E isso tá lá na alternativa A, galera. Se você for olhar direitinho, tá lá na alternativa A. Questão difícil, trabalhosa. Trabalhosa para mim também. Curte, compartilha. Isso aqui eu fiz para um aluno do cursinho que me pediu. E se você vai prestar para os concursos, para os vestibulares mais tradicionais, isso não é para você, isso não aparece dessa maneira, numa FUVEST, Unicamp, Unesp, de jeito nenhum, isso não aparece assim. Mas se você vai prestar uma AFA, um ITA, um IME, uma escola naval, isso está dentro do previsível aí, tá legal? Então é isso aí, galera, espero que você tenha gostado, curta, compartilha e a gente se vê aí no próximo vídeo. Alô? Abraço!